Imagine um ditador, cercado, sem aliados visíveis, assistindo em tempo real à construção da cela onde poderá passar seus últimos dias. Não é uma ficção distópica, é um cenário real, tático e cada vez mais provável. Essa cela tem nome: Centro de Confinamento do Terrorismo. E o homem que ergueu seus muros com aço, concreto e medo, agora aponta sua criação para o coração do chavismo. Nayib Bukele, o presidente de El Salvador, acaba de se tornar o inimigo mais perigoso de Nicolás Maduro, não com tanques ou mísseis, mas com humilhação e estratégia. Enquanto os olhos do mundo estão em guerras distantes, uma nova guerra está sendo travada aqui mesmo, no Caribe. Uma guerra silenciosa, psicológica, com celas ao invés de caixões. E o que está em jogo não é apenas o destino de um homem, mas o futuro da diplomacia de força na América Latina. Quando Nayib Bukele declarou que o CECOT estaria disponível para receber criminosos internacionais, a mensagem era clara, mas o alvo real não foi dito em voz alta. Maduro sentiu e o mundo entendeu. Oferecer uma cela para um ditador em pleno exercício de poder não é um gesto diplomático, é uma declaração de guerra simbólica. É tirar a armadura do mito e vestir o inimigo com o uniforme de presidiário. Na cabeça de qualquer regime autoritário, o líder é mais que um chefe de Estado, ele é o próprio sistema. Quando o líder cai, o regime desmorona. E não há queda mais humilhante que a do cárcere. De comandante opressor a número de cela. A transformação não é só visual, é psicológica, cultural, histórica. Saddam Hussein, ao ser capturado em um buraco no chão e levado para julgamento, teve seu mito enterrado antes mesmo da sentença. Para o chavismo, a prisão de Maduro significaria o colapso da narrativa de invencibilidade. Dentro de um sistema autoritário, o medo sustenta o trono. Mas o que acontece quando o chefe do medo vira prisioneiro? A lógica militar se inverte, os aliados se escondem, os fiéis desertam, e o povo, por décadas sufocado, começa a rir. A derrota de um ditador não acontece só no campo de batalha, acontece no momento em que ele é visto algemado. O CECOT foi construído para quebrar as maiores gangues da América Central, mas agora ele evoluiu, de prisão de facções a símbolo internacional de dissuasão. Bukele entendeu que o terror psicológico é mais eficaz que qualquer tanque. A estrutura que aterroriza criminosos em El Salvador agora serve a um propósito mais ambicioso: mostrar ao mundo que existe um novo tipo de justiça brutal, direta e cinematográfica. Em tempos de guerra híbrida, até um presídio pode ser uma bomba. Bukele usa a arquitetura da punição como aviso estratégico. Ele não precisa capturar Maduro com suas tropas. Basta deixar a cela acesa, limpa e com as câmeras ligadas. A humilhação pública virou ferramenta de dissuasão. É a diplomacia do cárcere. Ao se posicionar como o possível carcereiro de Maduro, Bukele se coloca como o rosto latino da justiça moral. Não é à toa que Trump e setores da direita internacional o reverenciam. Sua aliança simbólica com Washington e o apoio público a políticas duras colocam El Salvador em uma nova posição. Não mais como espectador, mas como executor. A pergunta que parecia absurda agora ronda reuniões diplomáticas e relatórios de inteligência. E se a cela for ocupada? As implicações seriam explosivas. Diplomaticamente, seria uma ruptura. Psicologicamente, um terremoto. Militarmente, um alerta global. O chavismo reagiria com desespero. Cuba, Rússia, China. Todos teriam que escolher, defender o indefensável ou recuar diante da nova ordem moral da região. Ele sabe que está cercado. Nicolás Maduro não dorme mais sem reforço na segurança, câmeras ocultas e rotas de fuga mapeadas. Não é paranoia, é protocolo de sobrevivência. Há uma recompensa de 50 milhões de dólares sobre sua cabeça, e há homens experientes, invisíveis e treinados, dispostos a cumprir a missão. Quando os Estados Unidos colocaram a recompensa pela captura de Maduro, abriram a porta para uma guerra paralela, a dos mercenários. Empresas militares privadas, veteranos de elite e agentes desmobilizados atuam hoje sob contratos ocultos em solo venezuelano. Eles não usam uniformes, não carregam bandeiras, mas têm um único objetivo: encontrar, rastrear e preparar o terreno para a queda.
Fontes anônimas falam em infiltrações nos arredores do Palácio de Miraflores, escutas dentro de ministérios e até tentativas fracassadas de extração. Maduro não sabe de onde virá o golpe, e isso o destrói por dentro. Desde os tempos da Guerra Fria, os Estados Unidos aperfeiçoaram uma tática que nunca foi anunciada oficialmente: a captura cirúrgica de alvos estratégicos. Foi assim com Manuel Noriega no Panamá em 1989, quando uma invasão relâmpago colocou um ditador algemado em um avião americano. Essa doutrina combina inteligência precisa, infiltração local e extração em tempo recorde, zero confronto com civis e zero alarde. Se Maduro entrar nessa lista de alvos, a história pode se repetir com precisão assustadora. Em um ato de desespero, convocou a população civil a pegar em armas. Treinamentos improvisados com mulheres, idosos e adolescentes surgiram em bairros pobres de Caracas. Mas não é patriotismo, é pânico e medo, o reflexo da queda iminente. Líderes enfraquecidos recorrem ao povo quando perdem os generais. E o povo, cansado e faminto, já não responde como antes. Venezuela virou palco de uma guerra de inteligência total. Satélites, drones, interceptações, espionagem cibernética. O Comando Sul dos Estados Unidos e a CIA mantêm presença constante e discreta nos céus e redes da Venezuela. A tecnologia permite vigiar sem pisar. E os olhos que acompanham Maduro não piscam. Cada ligação, cada deslocamento, cada reunião suspeita. Tudo é registrado, analisado e cruzado. Maduro vive hoje em uma prisão invisível e talvez ainda não saiba que a cela já está aberta. Falta ser empurrado para dentro. Alguns líderes caem com tiros, outros com sanções, mas os que entram para a história são os que caem de joelhos, diante das câmeras, com algemas nos pulsos e o olhar vazio. É isso que está em jogo com a cela do Cecote. Não se trata apenas de punir um homem, é enterrar uma era. É declarar o fim de um ciclo de medo, mentira e autoritarismo. Se Maduro for preso e levado ao Cecote, o impacto será mais profundo que qualquer intervenção militar, porque não será a força que o destruiu, será a humilhação. Saddam Hussein, ao ser capturado, foi forçado a fazer exames médicos diante de câmeras americanas. Noriega, isolado em uma prisão em Miami, teve sua imagem de ditador substituída pela de um homem comum, vencido. Prender um tirano é dizer ao mundo: ele não era um deus, era só um homem. Quando Bukele se apresenta como o carcereiro dos grandes criminosos da América Latina, ele deixa de ser apenas um presidente. Ele se transforma em símbolo, de caçador de gangues a capturador de ditadores. Sua figura cresce como um novo tipo de liderança regional, sem medo, sem freios, disposto a fazer o que muitos só discursam. Ele não está esperando um convite da ONU. Está moldando uma nova doutrina de segurança continental. Se a prisão de Maduro se concretizar, um novo precedente será criado. Ditadores perceberão que o tempo da impunidade está acabando. Não importa o tamanho do país, o arsenal ou os aliados. Se há uma cela pronta, há também uma mensagem. O mundo mudou. A prisão se torna o novo tribunal e o cárcere, a nova diplomacia. Nem China, nem Rússia, nem Cuba. Nenhuma potência hoje arrisca defender Maduro com veemência. Eles sabem, o custo político é alto demais. A imagem do ditador enfraquecido, exposto, cercado por provas, repulsa e sanções. O chavismo, outrora celebrado por seus aliados, agora é uma peça suja no tabuleiro. E quando a cela se fecha, até os cúmplices viram o rosto. Não foi uma bomba e não foi uma invasão. Foi uma cela e ela mudou tudo. A nova guerra no Caribe não é feita de batalhas campais, é feita de símbolos, de um regime que se desfaz, de um líder encurralado, de um presídio que virou arma. Bukele mostrou que a justiça pode ter aço, concreto e câmeras, e que, às vezes, o caminho para libertar um continente passa pela cela de um homem só. Se você sente que o poder de guerra também mora nas entrelinhas da história, comente abaixo. Já viveu algo parecido? Compartilhe. Sua voz faz parte desse combate.